Queridos, nós vamos meditar nessa manhã no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo conhecido por ser o salmo que mais traz consolo, que traz alento por toda a história. O Salmo 23 talvez é o texto mais conhecido das Escrituras. E nós vamos nessa manhã meditar. Eu vou ler o Salmo na NVT, que é a versão que a igreja utiliza, né? Mas você vai perceber que nos PowerPoints o texto está na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Ela não é mais inspirada que a NVT não, mas é uma versão que eu particularmente gosto, né? E tenho usado no meu dia a dia. O Salmo de Davi diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás comigo ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para todos sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós, agora que estamos com a Tua palavra aberta, que o Senhor fale ao nosso coração, nos instrua por esse belo salmo que o Senhor deixou para o nosso consolo, para o nosso alento, para o nosso ânimo. E que o meditar do nosso coração nessa manhã seja agradável ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o ano passado, por volta do mês de outubro, a minha família recebeu uma notícia que foi muito triste, muito difícil para nós. A minha cunhada, com 49 anos, estava com câncer. Ela recebeu o diagnóstico de um câncer raro, um câncer agressivo, um câncer que trouxe uma notícia que mexeu com as estruturas de toda a família. Ela com 49 anos, alguns filhos, 2 anos, 1 ano de casado, ainda sem netos, e aquela expectativa, o que vai ser agora? Será que eu vou ver os meus netos? Aquelas notícias que mexem com a gente. E o que a gente percebe é que a vida da gente é assim. Quando tudo vai bem, tudo muda e tudo pode ir mal. O Salmo 23, ele trata do consolo que nos sustenta em meio a essas adversidades da vida. Essas situações que surgem, que nos tremem, nos tiram o chão, e daí a gente fica perdido, né? O Salmo 23, ele é conhecido como o Salmo do Bom Pastor. E, na verdade, ele não utiliza em todo o Salmo a figura do pastor. Alguma divergência dos 3 ou 4 primeiros versículos, ele usa a figura do pastor, mas depois Davi utiliza de outras figuras para mostrar quem é Deus. E como ele cuida, e como ele sustenta, e como era esse relacionamento dele com Deus. Davi, quando escreveu esse salmo, alguns sugerem que ele era aquele pastorzinho ainda pastoreando o seu rebanho, o rebanho da família, mas outros sugerem, e eu tendo a crer por aí, que Davi estava num momento de paz, um momento de tranquilidade do reino, e ele vai e ele escreve o salmo. Eu digo isso porque o que a gente percebe nas entrelinhas desse salmo. E a gente tem essa vida, na nossa vida, essa dinâmica. Quando as coisas vão bem,
tudo pode mudar, as coisas podem virar de cabeça para baixo. Porém, Davi, ele é diferente dos homens, de todos os homens. Porque Davi, quando tudo vai bem, quando as situações surgem, quando doenças, quando perdas, quando frustrações, decepções, quando essas coisas surgem, é que as pessoas correm para Cristo. Mas Davi, quando as coisas estavam bem, ele chega diante do Senhor. Ele é diferente dos outros homens. Ele é um homem que deleita no Senhor e reconhece o Senhor. Ele sendo o rei, imagine, num palácio, com riqueza, com súditos, com todas aquelas coisas, ele não mergulha num Deus particular, colocando a sua confiança em coisas, em riquezas, em pessoas, mas ele se deleita no Senhor. E ele escreve esse salmo, reconhecendo que o grande autor de todas as bênçãos é o Senhor. Que toda a tranquilidade que ele desfruta no dia a dia da vida dele, vem senão do Senhor. Ele confia nessa providência, que tudo continuará bem, mesmo que ao fim da sua vida, ele tenha que lidar com situações difíceis e adversas. E essa deve ser a nossa esperança, essa confiança nessa providência. A gente não pode ser esse povo que diante da bondade de Deus se afasta. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor disse: você quer saber se uma pessoa está passando por dificuldade? Vai para a reunião de oração no meio da semana. Aquele homem que nunca passou, o dia que ele chegou ali, a dificuldade. É uma característica nossa. Busca o auxílio quando as coisas vão ruim. Mas o que a gente vai ver nessa manhã é que apegar-se ao Senhor com confiança traz conforto, traz segurança, traz paz e traz uma vida abundante, uma vida de bonança, uma vida cuidada pelo Senhor. E o texto diz: o Senhor é o meu pastor. O slide anterior, pode voltar? Eu quero concentrar, volta mais, por favor. O Senhor é o meu pastor. Eu queria pensar um pouquinho sobre a palavra pastor. Na Palestina antiga, a atividade pastoril é uma atividade muito conhecida e comum. Então, quando Davi escreve que o Senhor é pastor, eles têm uma percepção e sabem exatamente o que Davi estava querendo dizer. Porém, nós estamos distante dessa realidade. A gente não tem pastores de ovelha aqui, caminhando com ovelhas, e é importante eu e você saber um pouco essa relação do pastor e da ovelha, para que a gente possa entender o coração de um pastor de ovelhas que escreveu esse salmo. Ele quando começa, a gente precisa entender o que é o pastor. O pastor, ele tem uma função vital na vida da ovelha. Impressionante. Mas uma ovelha facilmente morrerá se ela não tiver o seu pastor. Uma característica da região da Palestina são os desertos, mas é um lugar de atividade pastoril. Ou seja, é comum entre o aprisco onde as ovelhas são guardadas e o pasto, haver desertos, distâncias grandes a percorrerem. E o pastor precisa diariamente, às vezes levantar de madrugada e conduzir essas ovelhas pelo deserto até lugares onde tem água, algum manancial, algum lugar que ele sabe que tem pastos, e ele faz isso diariamente. Se você lembra quando Davi foi lutar contra Golias, e tem o irmão dele, Eliabe, tem ali aquela reclamação, isso está lá em 1 Samuel 17. Tem uma reclamação com ele, o que Eliabe acusa Davi? Ele diz o seguinte: você deixou... com quem você deixou aquelas ovelhas nossas do nosso pai no deserto, aquelas poucas ovelhas, você está aqui criando casa e deixou as ovelhas lá no deserto. Ou seja, mencionando alguma coisa que era comum na época. Havia o deserto, havia necessidade, e Davi faz isso. Então,
o pastor é esse que cuida, saindo cedo, levando. E normalmente aí você tem como que é o pastor. Quer ver? Passa a próxima foto, por favor. Olha só, essa foto, ela é uma foto que parece um pouco daquela região. Uma região deserta e o pastor vai levando as ovelhas. Agora, quando ele leva as ovelhas, normalmente você não vai ver um pastor apenas. Normalmente são dois, um ancião e um jovem, uma moça e um rapazinho. Você vai sempre ver as ovelhas sendo cuidadas por duas pessoas. E por que que isso acontece? Porque a ovelha é um animal que se acostuma muito ao pastor, ela acostuma muito à sua voz. Então, se você tem um pastor desse que morre, o outro pode continuar, porque dificilmente uma ovelha se acostuma com um novo pastor. Ela cria um laço, um vínculo com esse pastor, ela conhece a voz. Lembra lá no Novo Testamento, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. Por quê? Porque é uma figura até usada para nós, né? E a gente vai ficar um pouco chocado quando vê como é uma ovelha, né? Um animal tão parecido com a gente, né? Fraco, que se dá mal se não tem alguém cuidando. A ovelha, ela é um bichinho frágil, né? E o motivo que tem dois ali é porque se um morrer ou se um tiver alguma coisa, o outro pode continuar. Por quê? Quando você troca o pastor por um pastor novo que não conhece o rebanho, ela sente de tal maneira que ela deixa de comer. Ela para de pastar. Aquilo causa, ela tem esse vínculo, então ela para de pastar e até mesmo de beber água. Por isso, quando há necessidade de trocar o pastor de uma ovelha adulta, uma ovelha mais velha, sabe o que eles fazem? Normalmente manda para o matadouro. Manda para o matadouro porque dificilmente aquela ovelha irá se acostumar com o novo pastor. Então, quando a gente olha, o Senhor é o meu pastor, é importante a gente entender que o relacionamento de uma ovelha e de um pastor é muito mais forte que eu e você podemos imaginar. Ele é um relacionamento vital. Ele é um relacionamento que a quebra desse relacionamento pode levar à morte. E Davi olha para essa figura, olha para esse pastor e fala: Senhor, meu Deus, o Senhor é o meu pastor. Está implícito nisso que sem o Senhor eu posso morrer. Sem o Senhor eu não sou capaz de viver. Esse é o tipo de relacionamento que Davi nutria com o próprio Senhor, com o próprio Deus, um relacionamento vital. E quando a gente olha para o termo pastor, se a gente vai fazer um estudo do vocábulo e olhar a origem dessa palavra, o sentido dela original, a primeira vez que ela foi usada é no sentido de alimentar. A primeira forma que ela foi usada é aquele que alimenta. Significa, essa palavra evoluiu e mais tarde ela passou a ser apacentar, aquele que leva ao pasto, aquele que nutre, aquele que sustenta, aquele que alimenta. O Aurélio, se você abrir aí, é essa tradução que ele dá de pastor. Levar ao pasto, pastorear, nutrir, sustentar, alimentar. O pastor cuida da ovelha. Sem um pastor, dificilmente uma ovelha vai sobreviver, porque é ele que tem essa necessidade. O pastor não é aquele que fala: eu vou levar a ovelha ao pasto, mas essa semana eu estou indisposto, a semana que vem eu levo. O que acontece com a ovelha? Ela vai morrer. O pastor precisa fazer isso diariamente. Por isso cria esse vínculo, cada dia, caminhando com essa ovelha. Deus nutria a Davi. Deus sustentava, Deus apacentava Davi. Davi tinha suas ansiedades, Davi tinha seus medos, Davi tinha suas lutas, mas Davi se fortalecia no Senhor. E por isso que no próximo slide eu separei aquela palavrinha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com um pastor,
como o Senhor, o que poderia faltar a Davi? Nada. Segurança, alimento, direção, saúde. O pastor, ele cuida integralmente da sua ovelha. Ele cuida dela em todas essas questões. Por isso que Davi fala, nada me faltará. Agora, a gente corre o risco de pensar que o nada me faltará é que eu vou ter tudo o que eu desejo. Ah, então, se o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo. Eu faço, eu declaro, eu tenho. Não é isso que o texto está falando. Ele diz que de nada terei falta. O fato do Senhor ser o meu pastor, eu vou ter lutas, eu vou ter dificuldades, eu vou ter perigos, a gente vai ver isso daí, mas de nada eu terei falta, porque o Senhor é quem pastoreia. Pensa em Davi, um homem rico, um homem que tinha pessoas para o servir, havia guarda para proteger, havia suprimento em abundância, ele podia ter o que ele quisesse, mas a confiança dele diária não estava em todas essas coisas, senão no Senhor. Por isso ele vira e diz, o Senhor é o meu pastor. Talvez trazendo para os nossos dias, a segurança não está no plano de saúde, porque o plano de saúde não dá saúde, não está nas riquezas, ou não está numa casa boa, numa cama boa, porque a cama não dá o sono. O dinheiro, ele pode trazer o prazer, mas ele não enche o seu coração. Davi olha para essas coisas e fala, só o Senhor é esse que pode fazer todas essas coisas. E ele tem plena convicção disso, né? E ele reconhece a situação. Isso não quer dizer que a gente não vá passar por dificuldades. O próprio Davi passou por situações difíceis. Ele teve homicídio dentro da casa dele. O filho dele tentou matar ele. O rei anterior a ele, Saul, tentou encravá-lo na parede com uma lança. Perseguiu ele. Mas ele reconhece que em todo esse tempo, o Senhor é quem cuidava dele. E, gente, sabe de uma coisa? O rebanho do Senhor, ele tem um sentido na vida, ele tem um significado. O rebanho tem esse consolo. O mundo de hoje fala para mim e para você que a vida se resume em ter, experimentar e ser. Ah, você tem que ter, você tem que experimentar, você tem que se soltar. Não. O sentido, o significado é fazer parte dessas ovelhas que são contadas, do qual o seu pastor é o próprio Senhor. É isso que vai dar esse sentido, né? O existencialismo fala que você precisa de experiências. O materialismo fala que se você tiver aquele determinado objeto, aí você vai ser feliz. Não, isso é bobagem. O que Davi fala, eu tinha todas essas coisas, mas a minha confiança estava nesse Senhor. Somente Deus pode pastorear o seu coração, nutrir a sua alma e satisfazer o seu coração, as suas necessidades a cada dia. Porque Ele é esse pastor. E quando a gente se distancia desse pastor, nós podemos morrer. Tamanha a nossa necessidade. E Davi entende isso. O versículo 2 fala que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O próximo versículo. Repousar. A ideia desse texto não é dormir. O Senhor me põe na caminha e põe eu para dormir. Não. O que acontecia é que os pastores levantam de madrugada, eles vão para uma caminhada, as ovelhas cansam, sol quente, sol com dificuldade, eles, ao chegar nesses lugares, eles haviam uma maneira de dar para essas ovelhas, fazê-las descansar, né? Sol a pino, escaldante, isso tudo traz desgastes para ela. E essa palavra repousar, ela tem a ideia de estábulo. Na verdade, ela foi usada primeiro como estábulo, um lugar de deitar.
30 vezes essa palavra aparece no Antigo Testamento. E todas as vezes ela é usada no sentido de um descanso de um esforço, um repouso depois de uma atividade, ao invés de dormir. Então, ou seja, o pastor levantava, levava as ovelhas, chegava no lugar cansadas. Ele dá o descanso para elas, ele está cuidando delas. O grau do verbo, ele está no sentido que ele faz com que isso aconteça. Ela leva ele para esse momento de descanso. O que o salmista está dizendo é que Deus cuida, até mesmo na rotina do dia a dia. Ele providencia algo para cuidar dela. Uma imagem que eu vi e que me chamou a atenção é que, põe a próxima foto, por favor, a próxima imagem. É que o pastor, depois de caminhar por tudo isso daí e levar as ovelhas, põe a próxima imagem de novo, por favor. Ele chegava a pastos verdejantes, mas a ovelha às vezes cansada, e aí essa foto é mais moderna, naquele tempo não tinha telhado de zinco, né? E essa daí a gente vê, mas é isso que ele faz. Ele pega essas ovelhas e leva um cantinho para que elas descansem nesse cuidado dele. O que Davi está querendo dizer é que mesmo em meio a pastos verdejantes, em meio a tudo ali, ele quer levar a considerar que havia proteção. Proteção daquele sol que poderia matar a ovelha. Ele levava essas ovelhas para descansar. E me fez lembrar de Mateus 11, 30 e 31. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É isso que o Senhor faz. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na vida, nas vicissitudes do dia a dia, quando as coisas estão mal, o Senhor traz esse descanso. E ele traz de formas diferentes, né? E o texto diz, leva-me para junto das águas de descansos, que é o próximo lá. As águas de descanso, essa foto é uma foto daquela região. Lá tem esses oásis, águas tranquilas. Você sabia que uma ovelha pode se assustar com o reflexo dela na água e ficar toda assustadinha? Olha que bichinho frágil. Olha que bichinho que é tão fraquinho, né? E de novo, eu gosto de lembrar que o Senhor nos compara a ovelhas, né? Uma coisinha e as coisas já ficam assustadas. Mas o pastor leva as suas ovelhas para as águas de descanso. O contrário de um lugar com corredeiras, que poderia trazer perigos, mas ele cuida sim da sua ovelha, levando ela para lugar onde as águas correm, onde tudo é tranquilo, onde tudo vai bem. Então Davi, ele demonstra nesses 2 primeiros versículos o tamanho cuidado do pastor do rebanho. E dessa maneira, ele mostrando para nós, ele faz a gente pensar, por causa de tudo isso, o versículo 1 termina dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que pode faltar para uma ovelha desse rebanho? Nada. Ele tinha lutas, ele tinha todas essas coisas, mas a confiança dele estava nesse pastor, a segurança, né? O cuidado dele. Deus oferece isso para o rebanho dele. Ele oferece aprisco, oferece pastagens, oferece o cuidado, ele guia, ele leva, ele oferece a água tranquila. E sabe de uma coisa? A gente tem que entender isso daí, para entender que é assim que o Senhor cuida de nós. É dessa maneira que Ele nos conduz, é dessa maneira que Ele nos dirige. Daí a gente vai para o versículo 3. Refrigera-me a minha alma. A gente leu aqui na versão NVT, nós lemos,
renova minhas forças. O sentido aí é o mesmo, a ideia de refrigerar, porque o sentido de refrigerar é depois disso tudo, ele é refrigerado, ele é renovado. Ele fala, renova-me, restaura. O Senhor restaura por meio do alimento, por meio da água. Esse é o dever de um bom pastor, cuidar bem das suas ovelhas. Quando estão fracos, ele vai nutrir, e dessa maneira Davi declara que ele era tratado de tal maneira que a sua alma era restaurada, era renovada dos medos, do sofrimento, das canseiras. Deus vai renovar Davi das lutas familiares, da tentativa de homicídio, do filho querendo matar, da filha sendo estuprada dentro de casa pelo próprio irmão. Davi viveu tudo isso. E ele olha para tudo aquilo e fala, Senhor, o Senhor é quem cuida de mim, porque eu não sou capaz. O Senhor é que me guia por caminhos e veredas planas, por esses caminhos de justiça. O Senhor é quem faz isso. Caminhos sem obstáculos. E Ele faz isso por amor do seu nome. Ah, Davi, você é bom. Ah, eu vou fazer isso. Ah, o pastor Leandro é bom, então eu vou fazer isso para ele porque é o cara. Não. A gente precisa entender que a gente não é tão especial assim, né? Nós somos uma ovelha no meio de tantas outras, para servir ao Supremo Pastor. E quando Ele cuida e faz o que Ele faz isso por nós, não é porque você é especial, porque você tem uma estrelinha a mais no seu coração. Ele faz isso por zelo ao nome dEle. Porque Ele é Deus e Ele prometeu cuidar. Deus, Ele é fiel ao nome dEle. Não é que Ele é fiel a mim, eu vou falhar. Mas Ele é fiel a Ele, ao nome dEle. Então Ele faz todas essas coisas por amor, por zelo no nome dEle. Não há mérito nenhum em nós. Deus conhece todas as coisas e faz isso por causa do seu próprio nome. Ele escolheu a gente para ser suas ovelhas, Ele executa o ofício de pastor. São bênçãos que nós recebemos por sua livre bondade e não por merecimentos. Davi reconhece isso. Agora, o versículo 4, ele vai mudar a visão. Agora ele já não está falando mais de ovelha, mas ele vai usar talvez um guarda-costas. E aí eu quero, com todo respeito, dizer, Deus é meu guarda-costas. Não é meu servo. Mas ele está dizendo que Deus é aquele que anda ao lado dele. Ainda que eu ande, ainda que eu caminho pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora ele muda a linguagem. Ele está dizendo, põe a próxima imagem, por favor. Naquela região, há essas montanhas altas e o meio são escuro, porque só quando o sol está a pino que a luz entra ali. E era um lugar usado para emboscadas de ladrões. O camarada ficava na encosta, o cara vai passando ali, o que ele fazia? Descia e assaltava. E roubava aquelas pessoas. Mas o que Davi está dizendo é, mesmo que eu ande por momentos assim, eu não vou temer mal nenhum, porque eu sou o cara. É isso que ele diz? Não. Porque tu estás comigo. A minha confiança não é nas habilidades que Deus me deu, não é naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Deus é. E ele fala, tu estás comigo. Quando Davi olha para o Senhor e pensa, olha, Ele é aquele que tem o cajado, aquele que tem o bordão. Eu não vou temer nada, porque o cajado dele consola o meu coração, no sentido que Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra das situações. A confiança dele, ao usar essa figura, é que Deus é aquele que vai cuidar dele. Aquele que tem todo o poder, o invencível, o imbatível. Aquele que nada resiste. E quando eu estou passando nos vales da sombra da morte, eu posso olhar
e ver o pastor, e ver o Senhor da minha vida, que tem armado de tal forma que nada pode o abater. E o meu consolo está porque Ele está comigo, ao meu lado, caminhando comigo. E não que eu tenha alguma capacidade. Os judeus podiam ouvir esse salmo e entender claramente, não só porque a descrição era comum a eles, mas eles tinham dado por momentos difíceis. Pensa as histórias de Israel saindo, Faraó indo atrás, o fogo que não deixou as carruagens chegarem até eles para matar. Eles atravessam o Mar Vermelho e vem mais consolo, porque as águas acabam. Gente, a história de Israel é isso. E Davi coloca isso de uma forma poética para lembrar a mim e a você que o Senhor está ao nosso lado. Quando situações difíceis acontecem. Pensa na sombra da morte que Davi passou, fugindo do próprio filho. Duro, hein? O filho correndo atrás dele para matar, com guardas, fez um levante. E Davi passando naquele vale escuro, sofrendo com as dificuldades, mas olhando aquele que é imbatível ao lado dele. Diariamente nós somos expostos a perigos. Notícias ruins chegam, situações delicadas surgem. E sabe o que vai nos consolar? É estarmos de tal modo, vitalmente ligados a esse Senhor, na confiança que Ele nos acompanha e Ele cuida de nós. Esse é o motivo que faz com que eu e você possamos dormir sem a perturbação, sabendo que o Senhor está ali, ao nosso lado, nos guardando. E daí ele diz, não temerei mal nenhum. E aí ele diz, porque tu estás comigo. E a gente vê tudo isso. Eu estava lá no condomínio, eu moro atrás da Palavra da Vida, tem um condomínio, e ele é bem gostoso. E a gente estava conversando ontem, eu e a minha esposa, que ali é um lugar seguro, né? Nosso filho dormiu lá em casa sozinho, a Gica ligou para ele, você está tranquilo, né? Tô, mãe. Está tranquilo mesmo? Tô, mamãe. Hoje cedo ligou, você acordou? Acordei. Eu estou bem. A gente sabe que o lugar é tranquilo, mas você quer acompanhar. E outro dia eu estava andando à noite com ele. Aliás, ele saiu sozinho, mas o menino chegou de bicicleta, mas eu via o coração na boca dele, né? O que foi, Daniel? Está querendo postar corrida com quem, né? Não, é que eu vim rápido. Mas por que você veio rápido? Porque aconteceu alguma coisa? Você está com medo na hora do escuro? Pai, dá um medinho, né? Mas quando eu saio à noite caminhando com ele, ele brinca, ele anda, ele faz, ele não tem medo. Porque o pai dele está com ele. O pai dele consola o coração dele. Tu estás comigo. Caminho, tranquilo. Por quê? Porque o meu pai está aqui. Está aqui ao meu lado. E o versículo segue, e agora, usando uma outra situação. Versículo 5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Era comum, naquele tempo, que uma pessoa, quando era bem recebida numa casa, ela era ungida com óleo. Se você fosse nos nossos tempos, se você chegasse na casa de alguém, para algum evento, alguma coisa, se ele não te ungisse com óleo, você não estava sendo bem recebido. O sinal público de que você era uma pessoa querida e bem recebida era ser ungido com óleo. Mas agora, percebe bem,
tem adversários nessa casa. Parece, a ideia que dá, é a figura que alguém que voltou de uma batalha para um banquete, que está sendo bem recebido ali, com as honrarias, na presença dos adversários, ele é ungido com óleo para dizer, olha, você é bem recebido aqui. E a ideia é que não só isso, mas há uma mesa preparada. A abundância, sustento, a cuidado. Ele está sendo bem recebido para um banquete. Ele é ungido com óleo. Se você pensa em Davi, quantas pessoas maliciosas invejavam a felicidade de Davi? Quantos desejavam a sua ruína, tomar o poder? Quanto esforço para destruir a Davi? E ele fala, Senhor, é assim que o Senhor me recebe, a despeito de todo mundo que está aqui do lado, me perseguindo. Eu sou bem recebido pelo Senhor, eu sou aceito pelo Senhor. O Senhor me unge com óleo, o Senhor traz banquete para mim, e sabe mais, o meu cálice transborda, a abundância. Esse é o meu Senhor, Ele me cuida, Ele guia de mim, e é assim que Ele me recebe. Sendo pecador, com todos os defeitos, é assim que Ele cuida de mim. Sabe, gente, por maiores que fossem as perseguições que Davi sofresse, o Senhor não somente o recebia bem, mas o recebia com fartura e apreço. Era um Deus presente. E nos leva para o último versículo, que é a bondade e a misericórdia. E nós lemos aqui, na versão NVT, certamente bondade e o amor. E aqui traduzido na NAA, de misericórdia. A ideia é que a misericórdia se renova a cada manhã. Isso é uma característica do Senhor. E Ele está dizendo que essa bondade e essa misericórdia vão seguir Ele todos os dias. Bondade e misericórdia vêm do Senhor. É a garantia que Ele oferece, e Davi tem essa confiança dessa misericórdia renovada diariamente, que Deus garante para ele, e isso leva a ele ter um desejo, e o desejo dele é que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. Davi quer relacionamento com o Senhor, Davi quer estar com o Senhor, andar com Ele, é isso que Davi mais está querendo. Eu quero estar junto com o Senhor, porque é só Ele que pode cuidar. Ele não confia nos cuidados, nos prazeres terrenos, mas o alvo dele é o Senhor. Davi quer permanecer na presença do Senhor. Davi, o que ele mais quer é esse Senhor. Esse é o Salmo de Davi. Esse é o Salmo 23. Um salmo lindo, que consola o nosso coração. Há um mês atrás, mais ou menos, a minha cunhada faleceu. Ao todo, quando foi descoberto o câncer e ela faleceu, foram aproximadamente 8 meses. E eu sempre conversando muito com meu irmão durante aquele tempo, e teve um dia que, não sei se no dia que ela faleceu ou na manhã anterior, mas ali naquele tempo, naquele momento de despedida, o último dia juntos, ele escreveu um WhatsApp que eu guardei, que mostra esse cuidado. Olha só o que ele escreveu. Ele escreveu assim: estou aqui, sentado ao lado dela, segurando a mão da minha princesa. Nós oramos, estando ouvindo louvores da nossa igreja, esperando o melhor de Deus. Sabemos que Ele é fiel e nunca falha. Nunca imaginei que eu conseguiria ter forças para passar pelo vale que o salmista descreve. Estou vivenciando isso de perto, andando no meio dele. Mas a fé não desiste de crer, que mesmo que nós estejamos passando neste vale, a promessa de milagres ainda continua viva. Quanto à morte, ela já foi vencida no Calvário. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus
já tem preparado o lugar para a vida que continua de fato plena. Ele percebeu. Esse Deus, que é o pastor, que sustenta, mesmo quando há um vale de morte. E isso me faz pensar em algumas conclusões que eu queria ver com vocês. Primeiro, relembrando o que nós estudamos, Davi tem alma tão apegada a Deus, que sem o Deus ele morreria. Era vital esse relacionamento. Davi, ele reconhece a sua fragilidade e total dependência de Deus. Com tudo isso, isso não é nada. Eu preciso do Senhor. Davi, ele entende, ele reconhece que Deus recebe e cuida dele diante de um mundo hostil. E o Davi termina o Salmo dizendo que tudo que ele quer é estar, essa relação com o Senhor, é habitar continuamente do Senhor, porque só dele vem a bondade e a misericórdia para cada dia. É isso que Davi quer. É isso que nós devemos querer. Esse relacionamento. Esse andar com o Senhor. Mas sabe, gente, tem alguns obstáculos para que isso não aconteça. E sabe os obstáculos? Somos nós mesmos. Às vezes a gente acha, a gente pensa que a gente pode, que a gente é capaz. E a gente se distancia do pastor. Pensamos que nós podemos cuidar de nós mesmos, que nós temos habilidades, recursos, meios, e a gente fica desse jeito. Mas sabe de uma coisa? Quando tudo vai bem, tudo pode mudar. A única certeza que a gente tem é que os problemas virão. Vem, e eles vão chegar. Mas quando eles chegarem, como é que eles nos encontrarão? E daí, eu quero sugerir 2 reflexões de aplicação. A primeira é o que você mais deseja, o que você mais quer, quando você está sonhando acordado, quando você tem tempo para gastar, quando você terminou seus afazeres e você desliga das coisas, o que te vem à mente, o que enche o seu coração? Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, o que vem à nossa mente nesses momentos, são aquelas coisas que o nosso coração mais deseja. E se o seu coração tem desejado coisas, pessoas, prazeres, tem uma bandeira de alerta para você aí. Sabe por quê? Porque somente o Senhor pode encher o seu coração. Se Cristo precisa ser o que você mais deseja. Cristo tem que ser a maior fonte de prazer. Cristo tem que te fazer sonhar acordado. E o desafio é que o desejo maior seja buscar esse viver diário, sabendo que nós temos um pastor que cuida de nós.